Eu tinha trazido um vídeo aqui sobre Zé Pilintra. Salve a malandragem, salve seu Zé. E aí a gente vai continuar hoje com mais um vídeo sobre seu Zé Pilintra, porque nesse vídeo apareceu alguns comentários. Alguns não, um comentário que me chamou a atenção. Que foi alguém dizendo o seguinte: agora tudo virou arquetipo? Entidade virou arquetipo? Eu acho interessante quando as pessoas falam isso, porque parece que existe uma confusão ali nesse meio enorme sobre a linguagem espiritual. Quando alguém fala sobre arquetipo dentro da linguagem espiritual, ninguém está dizendo que a entidade não existe ou que aquilo ali é só um arquetipo que a gente ativa dentro da gente. Não, muito pelo contrário. Ninguém está dizendo que é só psicológico. O que estamos dizendo é outra coisa. Estamos dizendo que as entidades espirituais, elas se manifestam de outros jeitos. Elas se manifestam com símbolos que fazem sentido dentro da cultura. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando falamos de Zé Pilintra, ninguém está dizendo ali, eu vou criar um arquetipo de malandro ali para mim. Não. Estamos falando de uma entidade espiritual real, conhecida em diversas tradições. Mas essa entidade, ela se manifesta dentro de uma linguagem cultural brasileira. A roupa branca, o chapéu, a gravata vermelha, o jeito de falar, a postura de malandro. E vale ressaltar, gente, que nem tem pessoas que incorporam o Zé Malandro e não tem um sotaque de malandro, mesmo quando estão incorporadas. E elas estão realmente incorporadas. É que as pessoas elas acham que é tipo uma receita de bolo também, que a pessoa vai incorporar, ela vai agir como malandro, vai falar como malandro. Às vezes não. Às vezes a entidade só vem aqui porque ela tem que dizer algo em terra e passar alguma coisa. E às vezes ela vem e ela passa a mensagem e vai embora. Não é uma receita de bolo isso também. E isso é a forma simbólica da manifestação. Isso não nega a entidade e muito pelo contrário. Isso é justamente o que permite a entidade se comunique com o nosso mundo aqui. Porque a espiritualidade ela sempre usa símbolos, sempre. Os pretos velhos falam como anciões, os caboclos falam como guerreiros da mata e malandros falam como os homens da rua. Mas isso não significa que eles são personagens inventados. Significa que eles usam formas que nós conseguimos reconhecer. Então quando alguém diz que falar em arquetipo nega a entidade, na verdade a pessoa ela só está demonstrando que não entendeu como funciona a linguagem simbólica espiritual. Espiritualidade sem símbolo, simplesmente ela não existe. Porque se a gente for falar também, é que nem quando a gente compra nossas imagens, mas aquilo ali é só para representar, para a gente fazer uma âncora e um vínculo com o mundo espiritual e com as nossas entidades, porque as nossas entidades elas não são iguais àquelas imagens também. Mas a gente compra porque é só para a gente fazer um vínculo, uma âncora, a gente firmar a nossa fé ali, quando a gente vai acender as nossas velas, a gente vai fazer as nossas orações, quando a gente vai oferecer os nossos agrados e os nossos pedidos. E eu acho fascinante também quando a pessoa ela vem e fala o seguinte: eu tenho 40 anos de Umbanda, eu frequento terreiros desde criança, eu venho de uma linhagem antiga. Eu sempre penso em uma coisa muito simples. Ter 40 anos dentro de uma religião não significa que você entendeu ou compreendeu ou aprendeu alguma coisa com ela. Não significa. Porque tem gente que passa anos dentro de uma religião e não sabe absolutamente nada. Você pode ter até 60 anos de idade, tem gente que ainda não compreende direito a religião e faz muita marmotagem. Porque só significa que você ficou 40 anos dentro dela. Porque a espiritualidade ela não é tempo de casa. Espiritualidade ela é compreensão. A Umbanda ela nunca foi uma religião rígida, congelada numa única versão da realidade. Ela nasceu de misturas, mistura de cultura, mistura de povos, mistura de crenças, mistura de experiências espirituais. E é exatamente por isso que ela continua viva. Quando alguém diz que só existe uma forma correta de entender uma entidade, essa pessoa está tentando transformar uma religião viva em um manual fechado. Tanto que a gente lê no comentário que a pessoa fala que o Zé Pilintra, na verdade, ele era só um passista de samba de escola de carnaval, sendo que a história dele vem muito antes disso. A história de Zé Pilintra vem muito antes disso. Falar que só mulheres que incorporavam Zé Pilintra e que eles eram passistas, eu achei isso uma falta de um respeito com a entidade. Porque não é a realidade.
E eu vou trazer, logo em breve, mais um vídeo falando sobre a história do Zé Pilintra. Eu vou contar tintim por tintim, porque a gente vê como as coisas são muito distorcidas. Porque a espiritualidade, ela não é um manual, gente. É experiência. Ela é viva. Por exemplo, na história do Zé Pilintra, existem tradições onde ele é ligado à Jurema Sagrada. E existem outras onde ele se manifesta na linha dos malandros. E sabe o que isso significa? Que a espiritualidade, ela é muito maior do que a experiência individual de qualquer terreiro. Nenhuma pessoa viveu todas as casas. Nenhuma pessoa conheceu todas as tradições. E nenhuma pessoa pode afirmar que a própria experiência resume toda a espiritualidade, toda a religião. Porque a Umbanda, ela não nasceu para ser pequena, ela nasceu para ser plural. Então, quando alguém diz isso nunca existiu, talvez o que essa pessoa esteja dizendo, na verdade, seja apenas: isso nunca existiu no lugar aonde eu frequentei, aonde eu aprendi, aonde eu estive. É isso. E isso são duas coisas completamente diferentes. Então a gente não fala essas coisas. Eu vou trazer logo uma história mais aprofundada sobre a história do Zé Pilintra, tá? Porque eu achei uma falta de respeito a gente falar, resumir Zé Pilintra a um passista só de escola de samba. Porque ele não é só isso, gente. Zé Pilintra, ele vem antes de nascer as escolas de samba. Ele vem muito antes. Agora, o carnaval, ele faz sempre uma bela homenagem às entidades, aos orixás, aos nossos guardiões, aos nossos ancestrais, porque eles contam uma história. Quando as pessoas elas falam assim, carnaval não deveria existir, carnaval não sei o quê. Gente, ali eles contam toda a nossa história. Toda a história da religião, a história do nosso Brasil, a história dos nossos povos. Sabe por quê? Principalmente quando a gente está assistindo aqueles carros alegóricos passando ali na avenida, é uma coisa linda. Eu assistia desde criança e eu ficava maravilhada, eu ficava até pra minha mãe, a gente vai assistir o desfile, porque eu gostava muito de assistir o desfile de escola de samba. Porque contava muitas histórias, falava muitas coisas. Mas Zé Pilintra, ele vem antes. Muito antes, tem culturas que ele é da Jurema Sagrada, gente. Que ele é de outras culturas também. Só que, tipo assim, você ter aprendido de uma forma não invalida as outras. Porque talvez na onde você aprendeu, não tinha. Mas também não significa que você aprendeu tudo, porque você pode ter 60, 50 anos dentro de um lugar e você não saber tudo. Da mesma forma que eu sempre falo também, né, que eu dou como exemplo, a gente pode passar a vida inteira ao lado de uma pessoa, casado com uma pessoa, e a gente não vai conhecer aquela pessoa 50%, nem 90%, nada, a gente não conhece, porque a gente é mudável, e a espiritualidade ela vive mudando. O nosso plano com o plano de lá são totalmente diferentes. A espiritualidade ela se adapta aos povos de agora. E elas vêm ensinando muitas coisas. E é sobre isso. Bem, este foi o nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Bem-vindos ao Fedra, o Sinistro. Eu sou o Fedra e o prazer é todo meu de ter vocês aqui. Eu espero que vocês tenham um bom dia, uma boa noite ou uma boa tarde para quem estiver assistindo. Um bom dia para quem é de bom dia, uma boa noite para quem é de boa noite. A benção, meu Pai, a benção. Então, eu espero todos vocês nos próximos vídeos. Até lá. Um beijo no coração e muito axé.